Graça e paz, queridos. Um bom dia, cheio de graça, cheio de paz, cheio de vitória. Estamos novamente dentro do seu lar para levar mais uma vez uma mensagem bíblica, uma mensagem poderosa, que ela vai fazer muito bem para as nossas vidas. Eu gostaria de continuar dizendo sobre os homens e mulheres caídos da graça de Deus em Adão. Nós sabemos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas com a sua queda o homem perdeu este direito de imagem, o direito da primogenitura, da semelhança, né? Imagem e semelhança ele perdeu. E nós temos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, verso 3, diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E chamou o seu nome Sete. Sete quer dizer substituto, que veio em lugar de Abel. Então, queridos, nós temos então hoje mensagens em todos os cantos da terra, dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só podemos voltar a receber a imagem, a semelhança de Deus, se tivermos um encontro de arrependimento, de fé, na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Ele veio para buscar, veio para salvar, veio para fazer uma obra maravilhosa na raça de Adão, que está totalmente caída. E nesta manhã gostaria de que você abrisse a Escritura, se puder, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz de Cristo, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, para que eles realmente se tornem homens e mulheres que possam voltar à comunhão com Deus. Então, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou. Nós temos muitos deuses neste século que têm cegado os homens, e os homens têm corrido muito atrás das coisas deste mundo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 21 e verso 22, nós temos essa declaração: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que palavra tremenda. Assim como a morte veio por um homem, Adão, a ressurreição veio por um outro homem, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz da morte e diz também da ressurreição. O novo homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, na nova aliança, no novo concerto que Deus fez com a raça
humana. No capítulo 7, 18 a 23, eu gostaria de apresentar algumas fotos, e nem seria foto, seria um álbum de fotos que Jesus foi quem falou. Este primeiro álbum, nós temos aqui no versículo 18, e disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra no homem não pode contaminar? Havia entre os judeus muita dificuldade em que alguém viesse a comer ou a beber qualquer coisa sem que tivesse lavado as suas mãos. E olha o que Jesus disse, verso 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, primeira foto, os adultérios, segunda foto, as prostituições, terceira, os homicídios, quarta foto, os furtos, a quinta, a avareza, a sexta, as maldades, sétima, o engano, 8, a dissolução, 9, a inveja, 10, a blasfêmia, 11, a soberba, 12, a loucura, 13. Todas estas fotos, ou todos esses males, procedem de dentro do homem. Isso aqui não são fotos, aqui é um álbum de fotos, umas fotos bem terríveis. Então, que na verdade eu sou um homem agraciado por Deus, porque há mais de 60 anos Deus me deu o privilégio de evangelizar pessoas de várias classes e descobrir várias vezes que as pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço uma série de coisas que as pessoas fazem. Mas se você atentar bem para este álbum que Jesus está apresentando, eu apresentei acho que 13 fotos, você vai descobrir que dificilmente alguém de nós, por melhor que seja, não tenha essas coisas dentro de si, ou pelo menos já tivemos no passado. Então ele diz que porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Toda essa primeira lista está tudo no plural. Há em abundância dessas coisas em muitas pessoas. Mas hoje o Evangelho mudou bastante. O Evangelho de hoje é um Evangelho voltado para o homem, para que o homem seja próspero, para que o homem seja abastado, para que o homem seja rico, para que o homem prospere de maneira gloriosa como crente, ou como pastor, ou como ministro da palavra. Mas Jesus, que é o nosso fabricante, Jesus que conhece o nosso interior, Jesus que conhece cada um de nós, ele pegou esse álbum e abriu e rasgou para nós, dizendo, maus pensamentos. Olha, plural,
maus pensamentos. Depois ele falou os adultérios. Nós sabemos que Jesus disse que ele falou em Mateus 5:27, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha que palavra! Antigamente eu precisaria ir para a cama para cometer adultério. Hoje Jesus falou que se eu e você atentar numa mulher e cobiçar esta mulher, ele diz, já no seu coração cometeu adultério. E aqui diz adultérios, quer dizer, são várias maneiras de cometer adultérios. Ele diz as prostituições e os homicídios, tanta coisa que nós temos ouvido e visto nesses últimos tempos, até homicídios contra as crianças, contra os bebês, contra gente bem pequena, sobre gente bem indefesa, em que os homens têm praticado prostituições e homicídios. Aí depois vem os furtos, que é roubar. Depois vem a avareza, que é o sujeito que não abre a mão para ajudar ninguém, muito menos na igreja de Deus. Depois vem as maldades, também no plural, o engano, a dissolução. Dissolução quer dizer depravação de costumes, é devassidão. A palavra dissolução quer dizer isto, depravação de costumes, devassidão, pessoa com muita libertinagem, pessoas que vão a fundo na prática dos seus pecados. Ele diz a inveja, isso quase não existe no nosso meio, né? A blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha, Jesus está fechando o álbum. Ele diz, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, queridos, nós temos também um outro álbum mais forte ainda do que esse de Jesus, que nos foi dado pelo apóstolo Paulo. Está na carta de Romanos, no capítulo 1, a começar no verso 18 até o verso 32, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Preste atenção nessa leitura. Ele diz, porque dos céus, é de cima, é do Pai, é que se manifesta a ira de Deus. Ah, mas Deus não é amor? Sim, senhores, Deus é amor. E é um amor imensurável, é um amor impenetrável. Diz a palavra de Deus que não há altura, não há comprimento, não há largura, não há profundidade que possa medir o amor que Deus tem. Mas aqui Deus está falando uma coisa muito séria, porque nós vamos ver que os homens têm se distanciado de Deus e não querem voltar a Deus, porque eles andaram muito longe. E para vir a Deus, precisa vir com arrependimento, e com uma fé, e com uma confissão, e com abandono dos seus pecados. Inclusive, hoje, as igrejas usam uma tática de fazer apelos
as pessoas visitantes na igreja. E quando um visitante vem para a frente, quem toma a frente do pecador não é o pecador vindo a confessar o seu pecado, é o pastor correndo a chegar no pecador, cumprimentá-lo e orar por ele, perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida, dizer: você agora está salvo, você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus. Na verdade, isso é uma fraude, isso é uma mentira, isso é um engano. Porque o pecador, se não vier, ele arrependido, ele vir quebrantado, ele vir arrebentado, ele vir pedir a Deus, socorro a Deus, pedir a Deus, misericórdia de Deus, pedir a Deus que cancele os seus pecados, que ele vai confessar que não vai voltar para a prática dos seus pecados. No verso 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. Não há maneira nenhuma de desculpar-se. Porque se você e eu quisermos, é só olhar para as coisas que Deus fez, que Deus criou. Nós sabemos que tem uma mão do sobrenatural de um Deus muito glorioso, de um Deus super poderoso, super inteligente, que faz uma obra maravilhosa e de um assombro. Se você olhar para os céus, não precisa nem aparelho, mas olhar para cima e ver este grandes céus de Deus, onde estão as estrelas, onde estão os planetas, onde estão os cometas, os grandes luminares, o Sol, a Lua e estrelas de primeira grandeza, constelações com milhões de estrelas. Só se você for muito nécio, muito sem entendimento, é que não vai saber que há um Deus glorioso, um Deus todo-poderoso. Em Hebreus 1:3 diz que Jesus Cristo, ele sustenta pela palavra do seu poder todo esse universo glorioso criado por Deus. Todas essas coisas que estão aí em cima, todas estão seguras pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que recebeu este nome de glória e que sustenta todo este universo pela palavra do seu poder. Verso 21 diz assim: portanto, ou porquanto, tendo conhecido a Deus, os homens tiveram conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, se enegreceu, escureceu. Diz assim: obscureceu. Ele diz, portanto, tendo conhecido a Deus. Ninguém que vem a este mundo pode dizer: Deus nunca se manifestou a mim. Porque a Bíblia diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato
sem graça, sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento, diz que escureceu. Obscureceu. Verso 22, assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só. Essa foto aqui, desse álbum aqui, é do apóstolo São Paulo. E Paulo não falou nada do seu próprio conhecimento. Ele está falando por revelação, está falando por aquilo que Deus está mandando ele ensinar. E eles, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Não é isso que a gente vê? Uma grande multidão de pessoas totalmente enlouquecidas, totalmente fora do plano de Deus, do propósito de Deus, da graça de Deus, revelada na pessoa do seu Filho. Verso 23 diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Nós temos um Deus que não se corrompe, um Deus incorruptível. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Abaixando, diz, e de aves. E baixando mais, diz, de quadrúpedes. E baixando mais, diz, de répteis. Esses são os deuses que a maioria dos pagãos, a maioria dos que não conhecem a Jesus Cristo, é o que eles adoram. Mudaram o seu Deus, incorruptível, em imagem de homens. Por melhor que sejam os homens, eles são corruptíveis. E se você deixar o Deus verdadeiro para seguir um homem, ou chamar que é um homem santo, não é? Você está mudando a sua maneira de adoração. Nós temos somente um Deus para que nós possamos adorar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí, tudo que entrar está fora do projeto e da graça de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Isso é igual, né? Antes de mim, ele diz, Deus nenhum se formou. Deus nenhum se formou antes de mim. E depois de mim, nenhum outro haverá. Aleluia! Glória a Deus. Há um único Deus soberano, Criador do céu, da terra, do mar, das fontes e das águas. Um Deus todo-poderoso. Olha, criou os céus, criou o céu dos céus, criou os anjos, criou os arcanjos, criou os querubins, criou os serafins, criou os 4 seres viventes. Nós temos os 24 anciãos. Temos uma qualidade tremenda. Milhões e milhões e milhares de anjos. Ou milhares de milhares, milhões de anjos. Então, querido, este é o Deus que eu creio. Este é o Deus da Bíblia. Porque há muitos outros deuses, que não são deuses, são ídolos, formados para o homem, porque o homem sempre quer mandar no Deus que ele serve. E nós sabemos que no Evangelho de Jesus Cristo, ninguém pode dar ordem para Jesus, ninguém pode dar palpite para o Senhor. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único Senhor
cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder, cheio de autoridade. E para esse Deus que nós cremos, para Ele, nada é impossível. Você tem coisa aí na sua casa, você tem dificuldade aí dentro da sua casa, você tem filhos em dificuldade, você tem mulher em dificuldade, você tem marido em dificuldade, você tem gente doente na sua casa. Esse Deus que eu vos anuncio é o Deus Todo-Poderoso. E ele disse para a irmã Marta, quando seu irmão Lázaro estava morto há 4 dias, ele disse: eu sou, eu sou, eu sou. É Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Este é o Deus que eu creio. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que eu e você temos que nos encurvar e temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação, todo o poder, toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a ação de graça que tivermos. É a Ele. A Ele. Glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele, majestade e poder. Então, os homens, como não querem se colocar debaixo da autoridade de Deus, eles fazem o seu próprio Deus. E uns fizeram, homens, seus deuses. Outros, piores ainda, fizeram aves. Olha só, o seu Deus o que é? Ah, aquela ave ali. O seu Deus o que é? Ah, o meu é aquele elefante que está ali. E o seu, qual que é? Ah, o meu é o bezerro de ouro. Vocês sabem da história da saída do povo do Egito. E quando Moisés subiu a um monte e ficou 40 dias e 40 noites, quando ele desceu, o povo estava lá embaixo festejando. E festejando de uma maneira daquelas que eles faziam lá no Egito, de maneira ímpia. E naquele dia, Moisés desceu com as tábuas da lei, quebrou ali as tábuas da lei, e Moisés mandou que se apurassem aqueles que se revoltaram e que disseram: vamos levantar um Deus, vamos levantar um capitão, vamos tornar para o Egito. Sabe, irmãos, naquele dia o que Deus fez? Sabe? Você lembra? Lembra? Talvez você lembre. Deus matou, esse Deus que ama, ele matou 3 ou quase 3 mil homens. Tudo cabeça. Tudo liderança. Deus matou. E quando Israel se associou um tempo com um povo estranho, e eles fizeram então uma grande festa pagã de Baal Peor, e Deus então naquela festa maravilhosa que eles estavam todos, não é? Naquela euforia da bagunça, da prostituição, do adultério, de cara cheia, Deus visitou o seu povo naquele dia e matou 24 mil homens. Ah, mas Deus não ama. Ama. E como é que ele ama e mata? Pois mata. Ele criou o homem, ele dá vida ao homem, ele mata o homem.
E agora Deus está oferecendo na pessoa do seu Filho vida eterna. João 5, 24 diz: na verdade vos digo, e nós temos que tomar muito cuidado, porque quando ele fala e repete, ele veio para dar vida. Ele veio para trazer a vida eterna. Então, querido, ele veio também em 10 de João, ele diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você está marcando aí, esta palavra que eu falei, do bezerro de ouro, está em Êxodo 32, 28. E da festa de Baal Peor, está em Números 25, de 1 a 9. E olha, gente, saiu uma multidão de povo do Egito, saíram do Egito, na primeira contagem do deserto, saíram de lá 603.550 pessoas com mais de 20 anos de idade. E sabe quantos deles entraram depois de 40 anos no deserto? Na terra que mana leite e mel? Somente Josué e Calebe e aqueles menores de 20 anos. Aqueles em que seus pais disseram que foram tirados lá do Egito, daquelas panelas de carne, daquela abundância que eles tinham para morrer de fome no deserto. Esses, seus filhos, que eles reclamaram, que eles murmuraram tantas vezes, foram eles, juntamente com Josué e Calebe, que entraram na terra prometida, na terra que mana leite e mel. No verso 24, verso 23, eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem fez isso? Foi o homem. O que é que o homem fez? Ele fez os seus deuses. Não é assim hoje, que nós estamos vendo na igreja? Nós temos um Jesus Cristo que não passa de um office boy na igreja. Cada um dá uma ordem específica para ele. Irmãos, vamos voltar a crer no Deus da Bíblia, um Deus todo-poderoso, em que Ele nos comprou com um preço altíssimo de sangue, para que nós sejamos propriedade exclusiva sua. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, quando ele diz que nós somos propriedade de Deus. E eu quero dizer para você, aumentando mais um pouco, talvez, o texto, somos propriedade exclusiva de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. Então, enquanto os homens vão atrás de servir outro homem, vai atrás de aves, não sei qual é a sua ave, vai atrás de quadrúpedes, de animais de 4 pernas, vai atrás de répteis, vai atrás de jacaré, vai atrás de rã, vai atrás desses bichos feios. Ele diz, pelo que também Deus os entregou. Opa! Pastor, por que eles fazem essas coisas? Porque Deus entregou eles para que eles façam essas coisas. Entregou as concupiscências, né, pastor Nilo? De seus corações. É um desejo fortíssimo de sexo que o homem tem. E diz, a imundícia
para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É tão fácil, né? Ah, não é bem assim, pastor. Hoje a gente vê as pessoas, quando a gente começa a falar, ah, pastor, não é bem assim, se for assim, então ninguém vai para o céu. Irmãos, ninguém vai para o céu porque merece. Nós vamos para o céu por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, por causa deste amor que Deus tem para com cada um de nós. É que nós vamos para o céu, porque na verdade os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Olha aí a palavra abandonou. As paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, loucura, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E agora tem uma palavra terrível, diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus lá, no verso acima, Deus os abandonou. No verso 26 e no verso 28 diz, assim Deus os entregou para fazerem essas coisas. E por isso os homens, nesse campo terrível, tem havido coisas que nós, como crentes, nem imaginamos que haja no meio da raça de Adão caída, totalmente desprovida de qualquer temor a Deus. E diz, estando cheios, verso 29, estando cheios de toda a iniquidade. Olha aí, copo cheio, vaso cheio. Prostituição, malícia, avareza e maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano e malignidade. Gente, você que é crente, e eu descobri aqui na palavra de Deus, já por 2 vezes, a palavra avareza. Você é um crente, está na igreja, mas é avarento. Avarento. E olha, eu vou dar um conselho para você. Caia fora da avareza. Porque dificilmente um homem avarento não cai na mão de uma mulher estranha. E é interessante que está na lista de pecados sexuais. Deveria estar numa outra lista, mas não está nesta lista. Ah, eu não dou o dízimo, porque... Não, você não dá. O dízimo não se dá para homem, dízimo se dá a Deus. Eu não sei quanto você ganha. Ainda que você contribua na igreja, eu não sei se você está dando o que é o dízimo seu. Está certo? Eu creio que sim, porque você é correto. Mas qualquer importância que você der na igreja, você pode dizer que está dando o dízimo. Mas qualquer importância que você não está dando, você é avarento. Você é ladrão. Toma cuidado. E é interessante que ele diz aqui, sendo, verso 30, sendo murmuradores,
detratores, não é andar de trator, não, é aquele que difama, aborrecedores de Deus. Esse tipo de gente aborrece a Deus o tempo todo. Ele diz: injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Eles inventam males constantemente, principalmente na área sexual. Há coisas horríveis que eles cometem. Diz assim: desobediente aos pais e às mães. Pais e mães. Olá, filho, você que não é obediente a seus pais e às suas mães, sendo cristãos, tome muito cuidado, porque Deus está de olho em você. Ele diz assim, verso 31, e eu estou falando de Romanos capítulo 1, né? Ele diz assim: nécios é uma pessoa que não funciona bem, infiéis nos contratos, sempre quebra os contratos, sem afeição natural, sem aquele carinho familiar de pai, mãe, filhos, homens e mulheres totalmente revoltados, totalmente virados ao contrário. E a Bíblia diz: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, que seria uma coisa natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Gente, você muitas vezes diz: ah, eu não faço as coisas, mas também eu não sou a favor nem contra. Você que não é contra, você é a favor. Não adianta ficar em cima do muro. Alguém já disse que o muro pertence a Satanás e aos seus demônios. Quando você fica em cima do muro, você é do outro time. Você é do time que está bem avançado para a morte eterna. Enquanto eu e você, que estamos na casa do Senhor, somos chamados para vivermos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E Romanos 3, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos, tirados, estão da glória de Deus. Não há nenhum pecador que esteja ligado a Deus enquanto não reconhecerem que são pecadores, que precisam de um Salvador e que Jesus Cristo é o único Salvador dos homens. A Bíblia diz, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, não é vai não, ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. E o apóstolo Pedro, pregando lá em Atos 4,12, diz: e que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um que pode salvar, e seu nome é Jesus Cristo.
E lá, na primeira carta de Tiago, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5 em diante, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador. Me faz lembrar agora da mulher lá do poço de Samaria, quando ela teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E Jesus diz o verso 10 do capítulo 4 de João: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, o poço é fundo, e não tem com que tirar. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo fez o poço, ele mesmo bebeu desse poço, os seus filhos beberam desse poço, o gado e as ovelhas beberam também deste poço. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Disse Jesus, verso 14, disse Jesus respondendo, disse: mulher, se alguém tomar desta água, tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna, salta para a vida eterna, salta para a vida eterna. É vida, e vida com abundância. E esta mulher, deixando o seu cântaro, correu para a sua cidade. E ela, Jesus já tinha se declarado a ela que ele era o Messias. E ela correu à cidade e falou: olha, encontramos o Messias. E os homens correram e foram falar com Jesus e convidaram Jesus para ficar 2 dias lá na cidade de Samaria. E aqueles homens, depois de 2 dias na presença de Jesus, eles disseram para aquela mulher: mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos, mas nós mesmos temos visto e ouvido que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Irmãos, não há outro Salvador tão poderoso, tão glorioso, a não ser Jesus Cristo. E nesta manhã, eu gostaria de dizer a você que está, talvez, nessas listas tão terríveis de pecado. Quero dizer a você, se você quiser sair desta situação, não há pecado que Deus não possa lhes perdoar. Não há condições em que Deus não possa fazer coisas novas. Porque quando você vier a Ele, Ele pode fazer uma obra maravilhosa, uma obra de assombro, uma obra de espanto. Amém? Então, queridos, se você estiver numa situação muito difícil e você acha que para você não há mais nada que possa resolver, eu quero dizer a você que ainda há esperança para você, se você abrir os seus olhos e vier para a pessoa correta. Eu não estou falando para vir para esta igreja, eu estou falando para vir para a pessoa correta. A pessoa correta é Jesus Cristo, o único autorizado para te salvar. Ele mesmo apresentou o seu próprio sangue para cobrir a sua dívida, para tirar você desse charco de lodo, desse charco de lama,
desta vida imprestável para receber uma vida nova, a vida da ressurreição, a vida eterna que Deus preparou para todo o homem que vem a Ele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que eu e você nunca venhamos a esquecer que temos um Deus que para Ele nada é impossível. A Bíblia diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo. O que é tudo, irmão? Tudo. Para fazer tudo. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Vou ler novamente. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Muito mais, muito mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, que é o poder de Deus que opera em mim, e opera em você, pelo Espírito Santo que habita em nós, por uma unção poderosa e gloriosa, que é capaz de alcançar você na sua casa e tirar-te nesta manhã, desse charco de lodo, nesse charco que você está totalmente se afogando. Há esperança para aquele que crê. E nessa manhã, eu gostaria de orar por você, nesta hora tão solene, nesta hora tão especial, e dizer a você que está doente, você que está sem esperança, você que não quer viver mais, você que tem pensado a tirar a sua vida, não faça isso. Porque lá no 3 de 1 Coríntios 16 diz que nós somos o templo de Deus. E no 17 diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por isso, Pai, não deixa que ninguém seja destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento da verdade. E te pedimos, nesta manhã, Pai, que o Senhor abra corações preciosos, que muitas vezes acham-se tão perfeitos, acham-se tão maravilhados com as coisas deste mundo, que eles possam ter os seus olhos abertos para ver o Cristo de Deus, para que eles possam ver o Cristo de Deus, para que eles possam ver o Salvador do mundo, e que eles se entreguem a Ele, para que Ele faça uma obra de assombro, uma obra de espanto, uma obra que só Deus tem condições de fazer no mais miserável pecador, ainda que você esteja no charco de lodo e de lama, ainda que você esteja no lixão desta vida, Ele é poderoso para te levantar e fazer você um homem para o seu louvor, para a sua glória, para fazer de você um príncipe nas mãos poderosas do Senhor. Eu te abençoo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Aleluia. O ungido de Deus, o poderosíssimo de Deus, o Salvador de todo aquele que vem a Ele. Te agradecemos por essa manhã, por esta palavra de exortação, Pai, em que nós dizemos e podemos dizer que é um algo tão terrível, mas que temos um Deus que ainda nos ama, um Deus que ainda pode fazer uma obra maravilhosa em nossa vida e nos levantar para o louvor e glória do seu nome, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo e repreendemos toda a obra das trevas, toda a artimanha de Satanás contra as vidas desses irmãos, contra a vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão atacados por espíritos malignos. Nessa hora, espírito maligno das trevas, eu ordeno, solte essas vidas agora, em nome de Jesus, que haja livramento e liberdade para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém
E amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe ricamente.